não somos sozinhos, nós somos frutos de várias bandeiras, né? A gente poderia falar aqui que a gente quer a revolução pelo matriarcado, a gente quer a revolução pelo pacto geracional que precisa ser feito, a gente quer a revolução porque os territórios, na verdade, não deveriam ter donos, porque os territórios são nossos, eles foram ocupados, né? E aí a população indígena estava aqui antes, depois veio o período de colonização e de escravidão, e esse déficit social, esse passivo social que existe no Brasil até hoje é fruto de uma grande colonização e exploração do qual o povo brasileiro, né, sofreu desde 519 anos. Mas aí, uma grande invenção com todas as vertentes históricas de todos esses movimentos, trabalhadores, intelectuais, juventude, mulheres, se uniram em prol de criar um partido do qual fosse a referência para essa luta, que canalizasse essa luta. E aí nós temos como uma grande estrela o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que para ele sair do sertão de Pernambuco, né, com 7 anos de idade, se tornar o primeiro presidente da República, metalúrgico, com diploma do Senai na mão, é porque além da missão divina que ele herdou, porque eu acredito nessa missão que ele herdou de conduzir o povo brasileiro, é porque só poderia ser feito de um partido como o nosso, como essa mesa que está aqui, sendo recebido na casa das pessoas. E eu pude testemunhar muito isso porque na campanha da qual eu representei o partido, assim como o professor Fernando Haddad, nós não somos simplesmente tirados da cartola. A gente vem para poder falar de história de trabalhadores e trabalhadoras que são reais. Foi o que eu falei com a Dilson aqui na hora que eu cheguei. Olha, nós não inventamos a roda. Os inimigos, todos eles se juntaram. É o poder econômico, é o mercado financeiro. Aqui em Aracruz, a gente pode citar o exemplo que antes de ser Suzano, era a Aracruz Celulose, depois virou Fibra e agora é Suzano. Então, assim, vocês conheceram a Aracruz Celulose? Não? Na geração de vocês? Não. Então, assim, Aracruz Celulose, depois virou Fibra e agora Suzano. Então, a questão da industrialização como foi feita no país e nos territórios, dentro dos territórios, a maneira com que isso causava um impacto social, um impacto ambiental muito grande na vida das pessoas, sem levar em consideração quem já estava ali, sem levar em consideração as condições de trabalho, só olhando pelo lado do poder econômico. E isso fez com que, mesmo a gente chegando ao poder em 2003, fazendo uma verdadeira revolução silenciosa, que o PT tinha 4 coisas que, quando eu ia nos meus cursos de formação e de juventude, era algo que mais me fascinava. Sabe qual era uma das primeiras medidas que o PT, colocava em qualquer caderno de formação? Acabar com a fome. Fazer com que uma pessoa tivesse direito a 3 alimentações por dia, gente. 3 alimentações por dia. Então, assim, acabar com a fome. Segunda coisa, ter um salário mínimo digno, que pudesse chegar a $100. Olha a utopia do nosso partido. A revolução era essa, sabe? Então nós vamos fazer a revolução como? Vamos fazer o salário mínimo chegar a $100. Esse era o grande sonho do PT, para poder fazer com que as pessoas pudessem ter o poder de compra, a dignidade. E aí, um emprego, um trabalho decente e o desenvolvimento a partir de territórios, de pessoas que não tivesse tanto um impacto social e que pudesse colocar o pobre no orçamento. Então, o plano de governo que a gente defendeu, inclusive nas eleições de 2018, ele não foi diferente em termos da estrutura e da essência do que foi lá atrás na fundação do PT. Porque hoje, com a reforma trabalhista, nós temos um grande número de desempregados. No estado do Espírito Santo, são mais de 204 mil jovens que não trabalham, que não estudam. A Jurong aqui, que era uma grande promessa de desenvolvimento para Aracruz e tudo, acabou, ela está sucateada, é subemprego. Ali os terceirizados, eles ganham menos do que as outras pessoas que são efetivas de determinados setores. Acontece todos os tipos de problema ali dentro. Trabalhadores morreram recentemente ali pela grande carga de trabalho e por ter equipamento sucateado. Quantas mortes? Quantas mortes?
E aí a gente volta que tudo que aconteceu no golpe não está longe da gente. Isso é o impacto que a gente está vivendo aqui no dia a dia. Então, quando a gente pega que a ideia da grande elite brasileira é fazer o seguinte: pobre, a vida do pobre não tem valor. As terras não são deles, não podem ser deles, Toninho. As terras não podem ser nossas, dos quilombolas. As terras não podem ser dos ciganos, as terras não podem ser dos pomeranos. As terras têm que ser do mercado financeiro. A terra tem que ser da elite porque existe uma lógica de que nós não podemos partilhar as nossas riquezas. Olha o que a gente viu com a água, o racionamento de água que teve aqui no estado do Espírito Santo e acontece no Brasil, em Colatina. Eu sou de Colatina. Passar uma véspera do Natal, gente, pegando água, esperando uma fila quilométrica para pegar água mineral para beber, vocês não têm noção do que é isso. Idoso, crianças, pessoas de todas as idades. E lá não tinha nem classe social, todo mundo ficou sem água potável. E o impacto do Rio Doce para toda uma cadeia produtiva, os recursos minerais. Então, assim, o que a gente tem sobre essa terra? O que a gente quer do nosso território? Qual é a resposta que nós, petistas, queremos dar dentro de um programa que valorize as pessoas e que, ao mesmo tempo, traga um equilíbrio social? A gente não quer muita coisa não, gente. A gente quer que as pessoas tenham dignidade. A gente quer que todas as pessoas possam ter direito de comprar uma casa, que possam ter direito de plantar, que possam ter direito a um trabalho digno. Uma das propostas que a gente tinha, por exemplo, nesse governo com o professor Fernando Haddad, era que o nosso lema era um livro em uma mão e a carteira de trabalho numa outra. Porque nós somos 14 milhões de desempregados. Fora os desempregados e desempregadas, a gente tem os que se organizam através do Sistema S, que é o MEI. Alguns nem se organizam pelo MEI. E aí a gente tem a uberização de serviços, que é o que a gente está vivendo agora. A nossa juventude que está aqui, especialistas já falam que daqui 10 anos a gente vai se formar e a gente não vai trabalhar na profissão que a gente se formou. Quando o Júlio fala que os comerciários tiveram um baque na categoria, chega para uma balconista de loja e pergunta assim: você estuda? Qual curso você está fazendo? Muitas delas já têm 2 pós-graduação. E não tem mercado de trabalho. Agora, tudo isso é muito proposital. Porque para poder entregar as nossas riquezas, para poder ter uma população de cabeça baixa, com baixa estima, é preciso voltar à escravidão. E a elite está fazendo isso, não só no Brasil, mas no mundo. Eles querem novamente escravizar os trabalhadores. E aí, segunda-feira, na terça-feira, nós teremos a primeira marcha das mulheres indígenas. Na quarta, nós teremos a marcha das margaridas. E nós precisamos tomar para nós qual é o partido que a gente quer, qual é o nosso grande objetivo diante dos desafios que se encontram. E aí, companheiros e companheiras, tudo bem? E aí, companheiros e companheiras, eu afirmo para vocês o seguinte: que nós não somos uma parte ou uma peça individual nesse processo. Nós somos o fruto de um trabalho de consciência coletiva de cada um e de cada uma. Assim como teve o MPJ, a minha referência foi a SEB, Unidade Eclesial de Base, foi a Pastoral da Juventude, foi o EJC, foi a Pastoral da Criança, que a gente entrava dentro da casa das pessoas para poder conversar, falar que tinha que levar para pesar no último domingo do mês, para poder fazer um trabalho que a gente entrava na casa das pessoas. E quando alguém fala, o PT afastou das suas bases, eu, sinceramente, eu não acredito que o PT afastou das bases. Eu acredito no processo de desconstrução que houve com o Partido dos Trabalhadores. Porque o que está sendo descortinado, e aí o Helder está vivendo isso muito bem, viveu todo o período do impeachment, lá com a presidenta Dilma, o golpe, exatamente o golpe de 2016, assim como teve a AP 470 para condenar Zé Disseu, Genuíno e Delúbio, que foi o processo que deu origem a todo esse ovo de serpente que a gente está vivendo aqui hoje.
é a desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores, para falar que nós não podemos governar um país, ou que nós não podemos dirigir, na verdade, ou priorizar as nossas ações estratégicas. Um partido que constituiu relação internacional, que fundou o BRICS, que simplesmente protegeu as suas reservas naturais, assim como a destinação do pré-sal para a educação, que foi uma luta e ao mesmo tempo uma vitória. É impossível a gente imaginar que, do ponto de vista das riquezas naturais que a gente tem, um dos polos maiores de produção de gás energético que a gente tem, como aqui no Espírito Santo, nós temos que ver, por exemplo, o gás a 90, 80 reais, até 100 reais a botija. Assim como também a gasolina, que na época do golpe da Dilma era 2,80, 2,70, que foi o valor máximo que chegou. Então, tem coisas que, quando a gente falou o seguinte, olha, nós vamos dar poderes para as pessoas consumir. Então, eu sou prounista, assim como você é do IFES, eu sou fruto disso, eu sou fruto das políticas públicas do Lula. Então, quando a gente assume uma tarefa de representar o Partido dos Trabalhadores, para representar o Partido das Trabalhadoras, a gente não inventa a roda. A gente fala da mudança que é na nossa vida. A gente está aqui em família e você pode olhar para um lado e falar, olha, eu tenho um parente que conseguiu isso, eu tenho um que conseguiu aquilo, um que financiou o seu carro, um que financiou o material de construção. Gente, a revolução que esse homem fez não foi pequena. A economia solidária. A economia solidária. Você entrar dentro da casa de uma pessoa e ouvir o depoimento dela, que o que deu dignidade dela foi ela ter um assento sanitário. É essa a responsabilidade dentro com a vida dessas pessoas. Então, quando a gente se lança